Tarde, meu nome é Paulo. Nós vamos aqui resolver mais uma questão sobre equilíbrio e estática. Ela se refere a uma questão do segundo volume, 10ª edição do Halliday, tá? Capítulo 12, e a primeira pergunta que nós temos lá. Essa é uma questão teórica e envolve um pouquinho sobre compreensão de forças e a maneira como elas se relacionam a partir dos seus ângulos, tá certo? O que diz a nossa questão então? A figura 12.15 mostra 3 situações nas quais a mesma barra horizontal está presa a uma parede por uma dobradiça em uma das extremidades e por uma corda na outra. Sem realizar cálculos numéricos, ordene as situações de acordo com o módulo da força que exerce sobre a corda, da força que a corda exerce sobre a barra, da força vertical que a dobradiça exerce sobre a barra e da força horizontal que a dobradiça exerce sobre a barra. Então, vamos começar pela primeira situação e vamos deixar claro aqui o que ele quer saber. Ele quer que a gente ordene, né, de acordo com o módulo, a força que a corda exerce sobre a barra. Que força é essa que a corda está exercendo sobre a barra? A força que a corda está exercendo sobre a barra é a nossa força de tração. Então, a gente tem a tração na situação 1, a gente tem aqui uma tração na situação 2, tá certo? E a gente tem aqui uma tração na situação 3. Ele quer, né, que nós coloquemos em ordem a partir do módulo dessas trações. Bom, todo e qualquer tipo de exercício de estática, ele parte sempre de 3 caminhos. Tá? Os caminhos se repetem a todo momento. Qual? Nós vamos analisar aqui o torque resultante igual a 0 sobre a barra. Lembrando, ele está parado, então o somatório das forças de torção tem que ser igual a 0. Tá? A resultante no eixo X também tem que ser igual a 0. Ok? Vamos deixar isso aqui bonitinho. Força resultante no eixo X igual a 0. E a resultante no eixo Y também tem que ser igual a 0. Tá? Um pouquinho de prática vai ajudar vocês a escolher qual destes caminhos é o melhor para a resolução de cada uma das situações. Eu vou começar aqui com vocês, né, observando esse primeiro caminho. Poxa, mas por que tu vai resolver matematicamente isso daí, Paulo? Ele está dizendo sem cálculos numéricos. É verdade. Só que, para que tu faça isso daqui sem um cálculo numérico, tu precisa de um pouquinho de experiência. E essa tua experiência vai te mostrar algumas coisas, tá? Uma delas, que na situação 1 e que na situação 3, o módulo dessa força de tração, vai ser equivalente. Ok? Por quê? Porque eu estou falando de ângulos equivalentes em direções diferentes. No entanto, né, se nós formos trabalhar sob uma perspectiva de módulo, o sinal aqui não nos interessa e o resultado dessa tração vai ser igual. E ele vai ser maior do que na situação 2. Mas como que eu mostro isso para quem está tentando fazer essa observação? A forma que eu encontro aqui é a matemática sim. Então eu vou mostrar isso para vocês e aí a reflexão, né, parte de um exercício que cada um de nós temos que fazer no processo de resolução desse tipo de exercício. Tá? Vou pegar uma dessas situações, vou construir uma equação para tração e vou observar como é que ela se comporta nas 3 situações. Ok? Primeira coisa, também, segunda coisa, então, né, eu preciso compreender quem são as forças que estão agindo no meu sistema. Eu tenho uma barra que tem uma massa M. Essa barra, no centro dela, no centro de massa dela, está exercendo uma força-peso para baixo, né? A nossa força gravitacional. Tá? A dobradiça também está exercendo uma força sobre a barra. Uma força que eu vou considerar como força vertical, aqui, apontando para cima. Tá? E outra força horizontal, aqui, apontando para baixo. Tá certo? Enfim, essa força de tração, eu poderia ter subdividido ela. Né? Eu poderia ter pensado que essa força de tração nada mais, nada menos é, né, que a tração tanto no eixo Y, aqui, quanto no nosso eixo X, apontando para cá. Ok? A resultante dessas forças, então, deveria ter feito mais bonitinho, ter vindo até aqui, mas tudo bem. Tá? A ideia é o que basta nesse momento. Tá certo? Vamos lá, então. O que eu preciso fazer aqui para dar vazão ao meu exercício? É o seguinte. Eu vou fazer que o torque resultante é igual a 0.
Se o torque resultante é igual a zero, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que o torque resultante, o torque da força vertical, que a dobradiça exerce sobre a barra, mais o torque da força horizontal, que a dobradiça exerce sobre a barra, mais o torque da força gravitacional, mais, né, o torque da tração no eixo X, mais o torque da tração no eixo Y, é igual a zero. Tá? Para dar continuidade nessa brincadeira, vamos analisar cada um desses torques. Eu sempre prefiro colocar o torque de cada uma das forças que ali sobre a barra estão agindo. Por quê? Para que eu não esqueça de nenhum elemento, né, quando eu estiver resolvendo a questão. Então eu olho para ele e vejo, pô, ele é zero ou não é zero? Quando que ele vai ser zero? O torque, você sabe, que vocês podem encontrar, né, pela força que multiplica, né, o nosso braço de alavanca aqui. Essa nossa distância perpendicular à nossa linha de força. E quando essa distância for igual a zero, esse torque é igual a zero. Além do que, quando essas forças, a força for paralela a essa distância, tá? Porque esse nosso R perpendicular nada mais é que um R seno de um determinado ângulo entre a força e a distância, tá? Esse nosso torque também vai ser zero. Uma força paralela ao nosso eixo não ajuda no processo de torção. Ok? Então, o que me falta aqui é definir aonde que é o eixo de rotação para conseguir fazer esse tipo de análise. Tá? Por experiência, eu vou trazer esse eixo de rotação para a dobradiça. Por que para a dobradiça? Porque aqui eu vou conseguir anular dois torques. Quais? O torque da força vertical e o torque da força horizontal. Mas, professor, por que tu anula eles? Eu consigo anular eles porque essa distância ao eixo de rotação, né, vai ser quanto? Vai ser zero. Então, este torque da força vertical é igual a zero. Deixa eu pegar a canetinha verde aqui. Esse meu torque da força vertical... Esse meu torque da força vertical, que a dobradiça exerce sobre a barra, é igual a zero. E o torque da força horizontal, que a dobradiça exerce sobre a barra, também é igual a zero. Tá certo? Quem que vai ser, né, o meu torque da força gravitacional? Eu tenho que pensar qual é essa distância entre o meu eixo de rotação, tá, e o centro de massa da barra. E ela nada mais, nada menos é do que o quê? Metade da distância da própria barra. Então, ela é L sobre 2. Mas mais uma coisa. Eu sei que quando essa força de tração ela tem o sentido horário, tá, ela é negativa. Quando ela tem o sentido anti-horário, ela é positiva. Para lembrar disso, nós temos aquele macetezinho que diz o quê? Os relógios são negativos, né? Então, sentido horário para a força de torção é negativo, o torque. Sentido anti-horário é positivo. Tá certo? Então, como ela está tentando girar neste sentido aqui, tá? Ele é negativo. Tá certo? Então, vamos lá. Sentido horário. Menos a força gravitacional, tá? Que é a massa da barra vezes a gravidade, que multiplica o quê? A distância, que nada mais nada menos é do que L sobre 2. Quem é o torque, né, da componente X da tração? Observem que a componente X da tração, ela é o quê? Ela é paralela ao nosso eixo de rotação. Este ângulo formado entre a força e esta distância é zero. E sendo de zero, é zero. Por definição, né, essa equação inicialmente era o seguinte: R que multiplica F que multiplica o seno de φ, onde φ era o ângulo entre a força, né, e essa distância do eixo de rotação. Certo? Então, se esse φ é igual a zero, tá, o que a gente tem aqui é que este torque aqui, que é o torque da tração no eixo X, também é igual a zero. Sobrou o meu torque da tração no eixo Y, que está apontando para onde? Que está apontando para cima. Tá certo? Bom, quem que vai ser o torque do meu eixo Y? Primeiro eu tenho que compreender que ele está tentando girar o meu sistema no sentido anti-horário, então ele é positivo. Tá? Que a distância deste ponto de tração até o eixo de rotação é L. Então, mais L. E que a força TY é quem? É T que multiplica o cosseno de 50.
que cosseno de 50? Porque se eu pensar ali como um triângulo retângulo, o meu TY seria quem? Seria meu cateto adjacente. Então, T multiplica cosseno de θ, tudo isso igual a zero. Tá? Eu já consigo observar que eu posso isolar esse meu comprimento L, jogar para o outro lado, e ele vai terminar sendo igual a zero também, porque 0 dividido por L é zero. Então, eu posso cortar ele. O que sobrou para mim aqui? Esse T cosseno de θ eu vou deixar desse lado. E do outro lado, eu vou jogar o quê? Força gravitacional dividido por 2. Ou seja, mg sobre 2. Vamos lá, pessoal. Aqui. Tá certo? Vou jogar para o outro lado também esse cosseno do ângulo. Então, quer dizer que a minha tração é o quê? É a massa vezes a gravidade dividido por 2 cosseno de θ. Esta situação aqui, eu posso generalizar ela. Como assim generalizar ela? É o seguinte, tá certo? Se eu observar que nessa situação 1 e na situação 2 o ângulo θ são equivalentes, né? E que cosseno é uma função par, tá? Cosseno de mais 50 ou de menos 50 é o quê? É o mesmo valor, tá certo? Então, já posso fazer uma afirmação aqui que T1 é igual a T3, tá certo? Por quê? Porque o cosseno de θ1 e o cosseno de θ3 são iguais. Tá? A massa não muda, a gravidade não muda, o 2 não muda, só quem muda é esse cosseno de ângulo. Tá certo? E na situação 2, cara, a minha tração, então, ela é inversamente proporcional a esse ângulo θ. Ok? Então, a tração é inversamente proporcional a esse ângulo θ. Quanto maior o valor de cosseno de θ, menor vai ser o quê? Menor vai ser o meu resultado. Tá? Qual é o maior valor que nós podemos ter para cosseno de θ? O maior valor que nós podemos ter para cosseno de θ é 1. Né? É uma função que oscila entre mais 1 e menos 1. Tá certo? E quando que isso acontece? Isso acontece quando θ é igual a zero. E justamente nessa situação T2 aqui, tá? Quanto é que vale o nosso θ aqui? O nosso θ aqui vale zero. Tá certo? Então, o T2, tá? Ele é menor do que o T1, que é igual ao T3. Tá certo? Se eu não me engano, o exercício pediu para que nós colocássemos isso em ordem crescente ou decrescente. Vamos dar uma olhada lá. Ordene as situações de ordem com o módulo, tá? Da força que a corda exerce sobre a corda, sobre a barra, da força vertical que a dobradiça exerce sobre a barra, e da força horizontal que a dobradiça exerce sobre a barra, começando pela maior. Então, nessa situação, T3 e T1 são as maiores. Tá? São maiores do que T2. Em módulo, a nossa resposta fica assim. Tá? Então, era aquilo que eu estava conversando com vocês. Eu consigo observar que a tração 1 e que a tração 3 são iguais. Tá? Porque eu dependo desse ângulo e os ângulos são equivalentes. Tá? E consigo pensar também que essa tração vai ser menor. Mas isso é muito do quê? É muito de perceber o exercício, conseguir compreender essa relação de forças. E tu só consegue fazer isso quando, pelo menos uma vez na tua vida, tu passou por esses elementos matemáticos. Tá certo? Então, vamos lá. Na situação 2, o que ele quer saber? Vamos destacar lá. Ele quer saber, né, que a gente ordene as situações de acordo com o módulo do quê? Da força vertical que a dobradiça exerce sobre a barra. Nessa situação, eu acredito que nem precise de uma conta. Por que não precisa de uma conta? Porque, cara, nós temos uma determinada situação aqui, né, que o quê? Nós temos a força gravitacional para baixo, em ambas, nas 3 situações, tá certo? Nós temos uma força que a dobradiça está exercendo para cima aqui, força vertical da dobradiça na situação 1, força vertical da dobradiça na situação 2, força vertical da dobradiça na situação 3. Tá? E nós temos o quê?
nós temos nessas situações uma determinada tração para cima. Observe que, por mais que nas situações onde a angulação surja forças horizontais, eu não estou mudando os valores das forças verticais. A força vertical da dobradiça, tanto na situação 1, quanto na situação 2, quanto na situação 3, é igual a zero. Por quê? Porque a força necessária para... são iguais. Por quê? Porque a força necessária para a sustentação da barra continua sendo a mesma em cada uma dessas situações. Tá? Como que eu posso mostrar isso para vocês? De novo, eu vou escolher a ideia aqui de aplicar um torque resultante em alguma dessas situações. Vou sempre escolher a 1 a 3 porque ela serve como generalização para 2. Tá? Bom, vou dizer então que o torque resultante é igual a zero. Ok? O que eu posso fazer, né, para facilitar a forma como eu vou enxergar? Primeiro eu vou lembrar que eu quero observar essa força vertical sobre a dobradiça. Então eu não vou colocar ali o meu eixo de rotação. Né? Isso daqui eu posso dividir então TY, TX, e aqui o nosso T, né? Aqui vai ter o T2. Tá? Aqui tem o quê? Tem o T3. E tem mais uma componente aqui, né? Que é o T3x. Esse vai ser o meu T3y. Tá? Vou pegar em uma dessas situações e vou generalizar para as demais. O que eu posso observar nessa primeira situação? Primeiro, eu vou colocar o meu eixo de rotação lá naquela outra extremidade. Bem aqui. Por quê? Porque aqui eu já tiro as trações do meu eixo x. Né? Eu observo que eu posso eliminar elas da minha equação. E como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Vai ficar o seguinte. Torque resultante é igual ao torque de cada uma das forças. O torque da força vertical 1, mais o torque da força vertical 2, mais o torque da força vertical 3. Opa, não existe. Torque da força gravitacional. Mais o torque da tração no eixo x, mais o torque da tração no eixo y. Tá? Já consigo ver que o torque da tração no eixo x e y é igual a zero. Por que ele é igual a zero? Porque nós colocamos o nosso eixo de rotação justamente lá no ponto a qual essas forças estão exercendo e a distância entre essas forças e o eixo de rotação é zero. Tá? Outra força que eu consigo perceber tranquilamente que é igual a zero é essa força horizontal. Por que eu insisti com força vertical? É porque eu quero saber a segunda lá. Desculpa, isso daqui é a força horizontal 1, né? Isso daqui, então, era a nossa força horizontal 1. Infelizmente, meus queridos, a gente não está em aula, né? Vocês não poderiam me corrigir no momento correto. Mas vamos tocar o barco para frente. Tá certo? Então, eu posso conseguir aqui eliminar também esse torque da força horizontal 1. Por quê? Porque ele é paralelo, né, ao meu eixo de rotação. Ele não ajuda no processo de torção. Só o que sobra para nós aqui, tá, é a força vertical 1 e o torque da força gravitacional. Tá? O torque da força vertical está tentando girar o meu sistema em que sentido? No sentido horário. Então, ele é negativo. Então, é menos. Tá? A distância é L. Né? A distância entre a força vertical 1 e o eixo de rotação que nós escolhemos agora é L. Tá? E, né, essa força é a própria força vertical 1. Ok? Na outra situação, só me sobra quem? A força gravitacional. Tá? E essa minha força gravitacional está tentando girar também no meu sentido... Parei. Desculpa. Eu estou ainda olhando com o eixo de rotação anterior. E essa minha força gravitacional está tentando girar no meu sentido anti-horário. Daqui. Eu vi que tinha alguma coisa errada. Estava dizendo assim, mas como que os dois vão ser negativos? Que burro. Tá? Então, o que eu tenho aqui nessa brincadeira? Se a minha força gravitacional está tentando girar no meu sentido anti-horário, ela é positiva.
Qual é a distância que ela está agindo do meu eixo de rotação? L sobre 2. Então, isso daqui nós temos L sobre 2, que multiplica quem? A própria força gravitacional. Massa vezes gravidade. Isso igual a 0. Tá? Então, quando eu jogo isso para o lado de lá, eu percebo que eu consigo cortar estes comprimentos e eu vou ter que a força vertical 1 é igual a quem? É igual a massa vezes a gravidade dividido por 2. Tá certo? Então, nesta primeira situação, a força vertical é massa vezes gravidade dividido por 2. Se tu for observar, na situação 2, o que vai me sobrar? Vai me sobrar exatamente os mesmos elementos, a força vertical e a força gravitacional. E massa e gravidade não mudam. Aqui, o ângulo com a qual aquela corda está colocada não nos interessa. Então, quando vocês forem aplicar essa situação, vocês vão perceber que o mesmo resultado vai aparecer. A força vertical no eixo 2 igual a 0. Se eu for pensar aqui, a mesma coisa. Por quê? Porque essas forças neste ponto que eu vou escolher como eixo de rotação, elas vão se anular. Então, eu vou conseguir chegar a uma equação que vai me dizer que a força vertical no eixo 3 é a massa vezes a gravidade dividido por 2. Eu convido vocês, como exercício de casa, a terminar essa continha. Eu fiz por primeira situação, mas para as demais situações. Então, o que eu posso dizer? Que a força vertical da dobradiça é a mesma nas 3 situações. Pessoal, a minha compreensão é que a primeira vez que a gente vê isso não é uma coisa intuitiva. Porque a gente começa a pensar que essa angulação da corda e essa existência de uma força horizontal muda os valores verticais nessa situação. Tá? Então, pela primeira vez, quando eu era estudante, eu precisei abrir essas contas para conseguir ver e realmente confirmar o que me estava sendo dito. Porque eu lembro que essa é uma questão que meu professor fez para mim quando eu estava no lugar de vocês. Então, sempre que vocês precisarem comprovar uma situação teórica que está sendo dada e que não parece ser intuitivo no primeiro momento, coloquem isso matematicamente. Por mais que esse exercício não peça, eu acho bastante interessante esse exercício de matematizar o processo para a gente estar enxergando e até estar se testando se a gente consegue ou não consegue dar conta da resolução do exercício. Tá? O que ele pede lá na situação 3? Ou continha que acabou se tornando demorada. Então, na situação 3, ele quer, de acordo, para a gente ordenar as situações de acordo com o módulo do quê? Da força horizontal que a dobradiça exerce sobre a barra. Então, agora, eu quero esse módulo a partir da força horizontal que a parte dobradiça exerce sobre a barra. Então, se eu já fiz lá as nossas brincadeiras com relação à tração e tudo mais, ao torque, agora eu vou escolher como nosso elemento aqui, uma força resultante no eixo x. Eu vou dizer que a força resultante no eixo x na situação 1, na situação 2 e na situação 3 é igual a 0. Tá? Quando eu fizer isso, eu tenho que primeiro colocar aqui. Quem são as forças agindo aqui? Aqui eu tenho a força resultante, a força x, a força horizontal 1. Quais são as forças horizontais que estão trabalhando aqui? E aqui eu tenho o quê? Eu tenho a tração no eixo x. Tá certo? Então, nessa primeira situação aqui, eu vou dizer o que para vocês? Que a força horizontal 1 menos a tração no eixo x igual a 0. Ou seja, que a força horizontal na situação 1 é igual a tração no eixo x. Ou seja, que a força horizontal na situação 1 é o que, pessoal? A força horizontal na direção, a força horizontal 1 é T que multiplica o seno do nosso ângulo θ. Por que o seno? Porque ela representa quem? O nosso cateto oposto ao nosso ângulo. Tá certo? Então, essa daqui é a minha força horizontal 1. Nessa minha situação 2, como eu não tenho tração no eixo x, apenas no nosso eixo y, nós não temos uma força horizontal. Então, a força horizontal na situação 2 é igual a 0. E se nós temos que ordenar de maneira decrescente, ela já vai lá para o final da nossa fila. Tá certo? E aqui nessa situação 3, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que
né, a minha situação aqui está estática. Então, eu vou ter aqui uma força horizontal no eixo Y, que é a força no eixo X, que é a força horizontal 3. E a minha dobradiça agora, ela vai fazer uma força para cá ou para cá? Essa é a minha pergunta. Olha, se o meu sistema está estático, a resultante disso tem que ser zero. Então, essa força horizontal vai estar para onde? Vai estar para cá. Tá certo? Então, a dobradiça está segurando a minha barra para que ela se mantenha, né, sobre a superfície da parede. Então, o que eu vou dizer aqui? Tá? Poxa, o professor de vocês tá que tá hoje, hein? Tá certo? O que eu vou dizer para vocês aqui? Ó, que esse TX3 menos FH3 é igual a zero. Porque a resultante aqui é igual a zero. Tá? Então, né, a minha força horizontal no eixo 3 vai ser igual a essa tração no eixo X nessa situação 3. Quanto que vai ser a minha força horizontal no eixo 3, então? Aqui, mais uma vez, eu estou falando do cateto oposto. Então, vai ser a própria tração, que multiplica quem? Que multiplica o cosseno de θ. Como a tração é a mesma nas duas situações, tá certo? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a força horizontal 1 é igual à força horizontal 3, que é maior, né, do que a força horizontal 2. Até porque a força horizontal 2 é igual a zero. Tá certo? Então, a gente termina este exercício. Essa terceira situação é uma situação muito mais simples de tu perceber, né, sob uma perspectiva apenas visual, né, mas cabe a ti também, pelo menos uma vez na vida, fazer o exercício de estabelecer isso de maneira numérica, por mais que o exercício não peça. Tá certo? Já passei aí com muito aluno, a qual eu tentava mostrar o porquê, né, dessas situações e dessa interpretação com relação às trações e forças, e não é simples de colocar isso na cabeça das pessoas. Então, tu tem que mostrar matematicamente mesmo. Era isso, pessoal. Um abraço para vocês. Até o próximo.